No consultório CBN de hoje, a gente recebe o médico radiologista Alexandre Ferreira. Doutor, seja bem-vindo ao consultório CBN, à Rádio CBN Londrina. Bom dia. Obrigado, Cláudia. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Doutor, gostaria que o senhor começasse explicando qual é a relação da radiologia com as dores crônicas, que é sobre elas que nós vamos falar aqui, sobre quais são as principais e também os tratamentos. Mas qual que é a relação da radiologia com elas? Eu fiz a medicina, né? Então são 6 anos de curso de medicina, mais 4 de radiologia, diagnóstico por imagem, que atua na área de diagnóstico mesmo, então com ultrassom, tomografia, ressonância e raio-x. E a radiologia ajuda a gente a enxergar o paciente por dentro melhor, né? E o que acontece? Os pacientes com dores crônicas muitas vezes necessitam de tratamentos intervencionistas, ou seja, a gente tem que, através de uma agulha, de um procedimento minimamente invasivo, a gente chegar num alvo específico e entregar a medicação. Então, seja uma medicação analgésica ou anti-inflamatória, a gente consegue entregar no nervo específico que ele tem aquela dor, ou numa estrutura que está inflamada, num tendão, numa bursa. Então, a radiologia, ela ajuda a gente a fazer esse tratamento melhor do paciente minimamente invasivo. Através desses exames que, como o senhor disse, vê o paciente por dentro. Aí o diagnóstico é mais preciso. Isso. Na verdade, o diagnóstico ele é complexo da dor crônica, né? Principalmente. A gente faz uma consulta com o paciente, avalia, faz uma entrevista, anamnese, exame físico. E aí, a partir disso, a gente vê de solicitar alguns exames de imagem. E aí a gente vê se bate a clínica com o exame de imagem. Batendo a clínica, a gente vai partir para um procedimento intervencionista, caso tenha indicação. E muitas vezes esses procedimentos podem ser um procedimento teste, que a gente fala. Então a gente vai naquele ponto específico, coloca a medicação e vê se ele tem uma melhora. Tendo uma melhora, quer dizer que aquele ponto que realmente está inflamado, que está causando aquele problema no paciente, né? E a partir disso a gente consegue ter uma atuação terapêutica, né? Um tratamento melhor para aquele paciente. Doutor, o que é uma dor crônica? A partir de quando? Porque dores, enfim, né? Todo mundo acaba sentindo. Mas como você sabe que você está com uma dor crônica já? A dor crônica, por definição, a gente considera geralmente aquela dor que dura mais de 3 meses, tá? Então, uma dor antes de 3 meses é uma dor aguda, subaguda, um tratamento um pouco diferente da dor crônica. Passando de 3 meses, a dor já considera-se com dor crônica. Pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, nós podemos ter até 30% da população mundial com dores crônicas. E a população brasileira também tem mais ou menos essa porcentagem de pacientes com dores, né? E aí traz alguns problemas, né, algumas dificuldades. Então o paciente acaba faltando mais no trabalho, as empresas também acaba sendo um problema, e ele acaba não trazendo, às vezes, a garantia financeira para sobrevivência, né, da família. E também, geralmente acomete mais mulheres, Mais mulheres? mais mulheres e pacientes acima de 65 anos, tá? São os pacientes mais acometidos. Mas, com certeza, também tem dores crônicas em homens, pacientes mais jovens. A gente vê, às vezes, pacientes ali com 25, 30, 35 também com dores crônicas, né? Então, pode ser comum nessa faixa etária. E leva a alguns outros problemas também. Por exemplo, paciente que tem dor crônica, a gente observa que 1 em 4 vão ter também depressão. Então, a depressão pode estar associada a dores crônicas. E isso acaba sendo um Justamente ciclo. por isso, doutor, porque a pessoa deixa de fazer algumas coisas, né? Deixa de, às vezes, trabalhar porque não consegue estar com dor, ou deixa de ter um lazer por conta das dores. Isso acaba aí trazendo essa depressão, é isso, né? Isso, acaba sendo um ciclo mesmo. A pessoa tem depressão, fica em casa, não tem convívio social, não faz atividades, acaba tendo mais dor. Então, a depressão por si só, eles já viram que aumenta a dor crônica, né? E a dor crônica causa depressão, então vira um ciclo mesmo, né? E uma outra situação também que está relacionada aos pacientes que têm dores crônicas é a insônia, né? Então, o paciente dorme mal. E também é outro ponto que a Até gente porque tá com dor. está com dor, dorme mal, né? E também dorme mal, aumenta a sua dor. Então, também é um ciclo. Então, esses ciclos a gente tem que quebrar no tratamento também. Então, o tratamento tem a parte intervencionista, tem ali as infiltrações e bloqueios, mas também tem as outras atitudes aí que você tem que ter exercício físico, melhorar sono, alimentação, né? Então, são todos fatores aí importantes. Quais as dores crônicas mais comuns? As dores crônicas mais comuns são as artrites, né? Dores lombares, cervicais, também as cefaleias, né? As dores de cabeça, e as artralgias, né? As dores nas articulações também são bem comuns no consultório a gente
ter nos pacientes. Mas a dor lombar, com certeza, é uma dor bem comum e é uma área também complexa. Nem sempre é só a hérnia discal, né? Que o pessoal fala, eu tenho uma hérnia na coluna, eu tenho uma dor lombar. Tem inúmeras fontes de dor na coluna lombar, inclusive algumas vezes podem estar relacionadas a dores no quadril. Então a pessoa tem um problema no quadril e sente a dor lombar e vice-versa. Então isso a gente tem que estar atento também. Então no exame físico, nos diagnósticos aí, para a gente chegar no diagnóstico correto e tratar o paciente de forma adequada. Então a enxaqueca que muita gente aí deve estar nos ouvindo e sente, ela pode ser uma dor crônica. É uma dor crônica, né? Ela dura geralmente aí mais que 3 meses, né? E aí você tem forma de tratar e uma das formas é como uma dor crônica habitual mesmo, né? E tem alguns medicamentos específicos também que podem ser utilizados. Em relação a procedimentos, também podem ser utilizados alguns procedimentos intervencionistas, até mesmo o uso de botox, por exemplo. A gente utiliza fazendo botox subcutâneo em toda a extensão da cabeça, região posterior do pescoço e trapézio, trazendo alguns benefícios nos pacientes. Então a gente faz esse procedimento, geralmente realiza 1 ou 2 procedimentos com botox e vê qual é a resposta do paciente. Se ele melhorou, você pode continuar esse tratamento, né? Ele pode, digamos assim, evitar que ocorra novos casos aí de enxaqueca, né? Outras crises de enxaqueca. Ou seja, doutor, a dor crônica, apesar de a pessoa saber que ela vai viver aí com essa dor, né? Mas os tratamentos com certeza podem trazer uma vida mais tranquila para essa pessoa. Ela pode não ter essas dores todos os dias, por exemplo. Isso mesmo, né? A dor crônica é realmente difícil, às vezes, de curá-la, né? Você até pode curar, mas tem procedimentos, tem algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar essas dores e o paciente acabar voltando à sua vida normal, né? Diminuindo a sua depressão, voltando ao seu trabalho, suas atividades aí corriqueiras, né? Quando o senhor fala do tratamento da lombar, por exemplo, também tudo com remédio, né? Tem as outras intervenções, mas muitas vezes os remédios vão ajudar. Isso, a dor lombar, você tem que fazer atividade física. Muitos pacientes perguntam, doutor, eu tô com dor, eu vou ficar parado. Não pode, tá? Você não pode ficar parado, tem que se movimentar. E a tendência do paciente é ele ficar ali deitado na cama quando tem aquela dor lombar. Isso não é bom, tá? Então, o máximo você ir voltando. E aí tem outros medicamentos que a gente pode utilizar e também partir para procedimentos intervencionistas que eu realizo, por exemplo, a parte de infiltrações e bloqueios de nervos, de articulações, né? Infiltração e injeção. É uma injeção que a gente utiliza, por exemplo, a ultrassonografia ou a tomografia ou até mesmo o raio-x para a gente guiar a agulha no lugar correto para entregar a medicação anti-inflamatória e analgésica para aquele paciente. Vai no lugar que está doendo. No lugar que está doendo. Então, a partir do momento que a gente faz esse tratamento, o paciente tem uma redução da dor. Com isso, ele consegue voltar às suas atividades, realizar a fisioterapia de maneira melhor, né? E aí se reabilitar mais adequadamente. Então, isso também é importante a gente ter uma ideia, que o procedimento intervencionista, né, vai ajudar a ter uma janela de oportunidade, que a gente fala. Então, para ele voltar a se reabilitar. Então, se ele fizer o procedimento e não modificar nada os seus hábitos, os exercícios físicos, a fisioterapia, a reabilitação dele, o tratamento não farmacológico, né, que a gente fala, também não vai resolver muita coisa. Pode ser que volte logo, né? Doutora, a fibromialgia, ela é uma doença crônica? Também é uma doença crônica. Ela é uma dor, né? O paciente tem uma dor difusa pelo corpo todo, né? E também muito incapacitante, muitas vezes. O paciente não consegue ter atividades do seu trabalho, atividades físicas, também muitas vezes na vida social. E é um paciente que tende também a absorver muitos problemas, né, de outras pessoas, de relacionamentos. Parece que ele leva o mundo nas costas, né? Acorda já cansado. Então Com ele não, dores. a gente fala que não tem um sono que reparador, né? assim, né? Então ele acaba acordando cansado. Então o paciente com fibromialgia também ele pode ser beneficiado por tratamento de dores crônicas, tá? É uma dor crônica, né? Tá. A fibromialgia está cada vez atingindo pessoas mais jovens, né, doutor? A gente tem percebido aí pessoas perto da gente que falam, eu tenho fibromialgia. E é possível amenizar isso? É possível amenizar, né? A fibromialgia realmente pode acometer
pacientes aí mais jovens, né? Uhum. E a fibromialgia, na verdade, ela pode ter um tratamento aí medicamentoso, mas o que a gente fala é que ela não é uma doença que é somente responsiva a tratamento medicamentoso. Então, o paciente também vai ter que fazer uma fisioterapia, o exercício físico. A gente sempre fala isso, mas especialmente no caso da fibromialgia, a gente tem alguns trabalhos demonstrando que exercícios regulares, moderados, então você fazer, por exemplo, atividade física moderada, como caminhada, por exemplo, pode melhorar muito as dores da fibromialgia, tá? E o paciente muitas vezes não consegue fazer isso. Claro, o paciente que está nessa situação, ele não vai conseguir de um dia para o outro fazer uma caminhada de 1 hora ou Até porque correr. ele está com dor, Tá né? com dor. Então vai ter que começar gradativamente, né? Primeiro dia, 5 minutos. Vai aumentando, 10 minutos. Ele vai vendo que com o tempo ele vai conseguir atuar melhor aí, melhorar o seu tempo aí de atividade, tá? E a gente utiliza, como a fibromialgia, ela não é muito bem explicada a origem da doença, como ela como acontece, não tem tratamentos medicamentosos específicos para a fibromialgia. Então a gente utiliza de medicamentos para dores crônicas, né? Então mesmo assim, anticonvulsivantes ou antidepressivos, né? Por mais que a pessoa não tenha convulsão, não tenha uma depressão, muitas vezes pode ter, mas não é para isso que vai atuar a medicação, é para realmente trabalhar os nervos que estão ali com alterações. A gente fala que estabiliza a membrana do nervo, tá? Com essas medicações, né? Então isso acaba reduzindo a dor, o paciente sente menos dor no seu corpo através das medicações. Tá certo. Então a gente está conversando aqui com o radiologista, o doutor Alexandre Ferreira. Doutor, então, quando o senhor fala dos tratamentos, às vezes com medicamentos, mas o senhor falou de educação, de exercícios físicos, a alimentação também interfere, doutor? Também interfere bastante, tem algumas alimentações que são mais inflamatórias, né? E então são alguns eixos aí do tratamento da dor crônica, né? Então, além do tratamento medicamentoso, tem o tratamento não medicamentoso, que você vai fazer fisioterapia, exercício físico, e também é muito importante melhorar o seu sono e se alimentar bem, né? Então, ter uma alimentação saudável, evitar aí também, às vezes, abuso de carboidratos, açúcares, né? Então, isso daí com certeza aumenta a dor crônica. E entrando um pouco nesse caso dos açúcares, né? Por exemplo, pacientes que têm uma diabetes descontrolada, por exemplo, eles também vão ter mais dores crônicas, né? E também, em muitos casos, eles têm uma neuropatia, que a gente fala de neuropatia diabética. Então, o paciente acaba tendo dores, geralmente distais nos membros, né? Tanto membros inferiores, membros superiores, causados muitas vezes por essa diabetes desregulada. Ou seja, uma outra doença que traz essas dores. Essas dores. E, inclusive, é bem importante a gente regular a diabetes para o paciente ter um resultado melhor do tratamento das dores crônicas dele, né? Tá certo. Doutor Alexandre, muito obrigada pela presença aqui na CBN, por falar de um assunto aí que com certeza muitos ouvintes devem ter identificado, que tem uma dor crônica, né? E ficou aqui as explicações e dicas de tratamento, enfim. Muito obrigada, volte sempre à CBN. CBN Consultório agradece a sua presença. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Obrigado aos ouvintes da Rádio CBN. Aí, então, CBN Consultório com o doutor radiologista Alexandre Ferreira. Se você ouvinte tem aí alguma dúvida com relação a alguma especialidade médica, mande aqui pra gente. A gente, todas as quintas-feiras, tem esse quadro do CBN Consultório e traz um